Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre estrutura emocional. Tem pessoas que convivem apenas com duas estruturas, mais preponderantemente, mas o ideal e o saudável são três, e vocês vão entender por quê. As pessoas que convivem com duas teriam uma parte, né? Uma parte dessa estrutura seria o que a gente pode simbolizar como um menininho, uma menininha, né? Que é centrado no desejo, no prazer, quer fazer o que é gostoso, quer fazer aquilo que tem vontade. Então, tá o tempo inteiro focado no desejo e nas necessidades. A menininha, o menininho são bem ligadinhos com a necessidade. A psicanálise vai falar sobre o id, mas eu acho que essa simbologia do menininho e da menininha é muito fácil de entender, porque todo mundo que conviveu com criança sabe o quanto a criança é focadinha no desejo. Uma segunda estrutura seria a estrutura de um pai, uma mãe austero, sabe? Centrado na responsabilidade, no tenho que, no deve, né? Você tem que fazer isso, você deve fazer isso. Essa estrutura ela é ligada, esse pai austero, essa mãe austera, ela é ligada com a responsabilidade, ela é ligada com a exigência, com a cobrança, em algumas pessoas com a acusação, porque você não devia ter feito isso, porque, né? Então é uma estrutura assim extremamente ligada com a exigência, com a cobrança, com a acusação, com tenho que, deve, né? Ela fica, é aquela voz que fala, você tem que, você deve isso, né? Você precisa fazer mais, né? Você não está sendo bom o suficiente. Então é essa voz. E tem a vozinha do menino, porque eu, né? Como eu quero fazer isso, como eu quero. Mas geralmente as pessoas se estruturam de maneira que essa voz do pai austero, da mãe austera, que a psicanálise nomeia como superego, essas pessoas geralmente vivem essa estrutura de uma forma mais preponderante. Essa estrutura meio que domina o menininho. Você tem que, você deve, você precisa fazer isso, Então, é uma estrutura que fica assim, muito em si, dominando, escravizando ali o menininho, no que ele tem que, no tem que. Só que com o passar do tempo, esse menininho vai deixando tanto, ou essa menininha, tanto de atender suas necessidades, seus desejos, que vai crescendo uma falta dentro de si. Nós temos com necessidade não se brinca, não tem como não atender. Transferindo do emocional para o físico, é como você passar tempo sem comer. Teu organismo vai se desequilibrando, vai gerando todo um desconforto, vai roncando a barriga, vai até doendo o estômago. Tem hora que passa, depois volta esse desconforto. Se você não atende essa necessidade, gera uma confusão no teu organismo que baixa, né, a quantidade de glicose, você desmaia. Então, vai alterando toda a química do teu organismo. A mesma coisa o emocional. O emocional também altera a química do organismo. Então, assim, esse menininho vai ficando com tanta falta. Isso vai potencializando um desconforto, potencializando, né, um desequilíbrio, que chega uma hora que esse menininho toma conta e aí você pode entrar numa explosão onde você vai fazer o que você quer e daí você faz de uma maneira muito intensa, ou você converge tudo para o seu organismo e você sintomatiza, ou você faz uma crise de birra, o menininho toma conta. Mas para você conseguir viver saúde emocional, você precisa trabalhar com a questão, com uma terceira estrutura, que seria o mediador, o cuidador. Então, essa estrutura, ela entende que não dá para viver na função menino e nem viver na função pai, mãe austera. Essa função entende que você precisa equilibrar essas duas estruturas, porque nós precisamos atender as responsabilidades do cotidiano diário, porque senão a gente vai vivenciar retaliações, a gente vai vivenciar consequências negativas. A gente precisa atender as responsabilidades do meio. Só que sem atender as necessidades, os desejos do nosso coração, sem atender as necessidades, a gente vai se desequilibrar. E sem atender o desejo, a vida vai ficar muito preta e branca.
vai ficar sem graça, vai ficar triste, pesarosa. Então, essa estrutura entende que eu preciso atender essas duas e ela vai mediando. Tem hora que ela vai dizer pro menininho, não, primeiro você vai fazer aqui, depois você vai atender. Tem hora que ela vai falar para esse pai, para essa mãe, olha, eu entendo que a gente precisa atender isso, mas eu também entendo que esse menininho precisa disso. E vai mediando, e vai cuidando de você. Essa estrutura, ela vai cuidar. Ela não vai fazer o exercício porque você tem que fazer, mas porque você quer se cuidar, porque você se ama, porque você vê benefícios. Essa estrutura, ela vai mediando, ela vai tornando a tua vida mais equilibrada. Que na psicanálise seria o ego, que seria o eu, a tua identidade, né? O teu eu adulto. Sem essa estrutura fortalecida, você vivencia muito sofrimento. Só para vocês entenderem um pouquinho do funcionamento psíquico, dessas estruturas que a gente convive dia a dia. Um grande abraço.